vídeo. Aqui está começando a minha live sobre interdisciplinar. Como fez? Amigos, eu estou aqui para a prometida palestra sobre interdisciplinaridade, que ainda é de uma certa maneira preparatória para meu trabalho de palestrante pela internet. Eu, como vocês podem observar, estou num coworking, num lugar público, porque eu não posso fazer o meu trabalho a partir de casa. Por isso eu estou sem os meus livros aqui atrás, algumas pessoas estão passando aqui e eu estou falando um pouco baixo para, evidentemente, não incomodar o trabalho dos outros. Depois de 15 anos, é a primeira vez que eu faço uma aula em tempo real. Era minha intenção começar esse trabalho no ano passado, presencialmente, mas a pandemia mudou os meus planos, assim como mudou o plano de vocês. É, a minha emoção maior se dá, evidentemente, na sala de aula, no contato físico. E eu tive que me preparar, inclusive psicologicamente, para poder dar essas aulas pela internet. Eu sou como um ator, eu gosto do contato com o público, gosto da sala de aula. Eu não gosto de fazer televisão, digamos assim, eu não tenho muito traquejo com a internet, com o eletrônico, com a mediação, a mídia eletrônica. Então eu tenho uma grande emoção, mas também tenho uma grande frustração de ainda não poder dar essas palestras em público, de maneira direta, no contato direto, olho no olho com os assistentes. Não vou chamar ninguém que vem aqui de aluno, não é aula. Como eu expliquei nos outros vídeos, eu não dou aulas, eu dou palestras. Eu divido com vocês a minha experiência de professor, que se acabou há 15 anos atrás e que retorna agora. Eu estou me sentindo muito emocionado por causa do caráter presencial, em tempo real, presencial não, em tempo real, da minha atividade. Mas essa emoção é boa, ela é positiva, porque ela me dá realmente mais força, me impulsiona mais para frente, no sentido de retomar aquela que é a minha vocação, a vocação de professor, de palestrante, de transmissor do conhecimento. E conforme eu tinha prometido anteriormente, aqui no coworking a minha internet não cai, então eu posso ficar aqui mais extensamente, trabalhando com vocês, falando com vocês, abrindo espaço para o debate com vocês, com quem estiver querendo assistir às minhas palestras. Eu tenho insistido fundamentalmente nesse meu esforço de me apresentar como um intelectual clássico, interdisciplinar. Eu fiz um texto, peguei alguns artigos meus e preparei esses artigos como um texto de apoio. Deixei à disposição de quem quiser. Como até agora ninguém se inscreveu, esse texto continua comigo. Se alguém quiser ter esse texto, durante a palestra não vai ser possível, mas depois da palestra, comunicando-se comigo, a pessoa pode recebê-lo. Depois, inclusive, pode receber as minhas anotações que eu vou fazer certamente em relação a esse trabalho. Aqui, nessa minha atividade, eu vou falar um pouco durante um certo tempo, depois vou abrir espaço para quem quiser falar comigo, quem quiser ter um contato comigo, quiser fazer alguma pergunta ou contestar alguma das minhas afirmações. Então, começando a palestra, a interdisciplinaridade para mim é o elemento essencial da atividade do professor. Eu ainda resisto como intelectual clássico, aquele que trabalha com as ciências humanas interrelacionadas. Não foi só a minha condição de formado no marxismo, que é um saber, uma proposta teórica interdisciplinar, que me levou a isso. O gosto pelo renascimento, a interdisciplinaridade, sempre me acompanhou desde pequeno, talvez mesmo por influência do marxismo. Mas depois, outras atividades filosóficas me chamaram a atenção, como é o caso do problema da classificação das ciências,
a disciplina de introdução ao estudo do direito, que eu vou fazer uma palestra sobre ela aqui proximamente, que trabalha explicando as relações do direito com os diversos saberes, com as diversas disciplinas, e assim sucessivamente. Quer dizer, isso já era um gosto pessoal meu, mas depois, com o tempo, eu percebi que essa interdisciplinaridade é uma condição essencial de produzir sentido, de produzir história. Não é colocar filosofia nas escolas que vai dar a condição às pessoas de retornar aquele status de crítico que os mais antigos tinham. O que se deve fazer é o retorno, ainda que opcional, do clássico às escolas. Aprender até o início da faculdade 2 ou 3 línguas, ter contato com os antigos, ter contato com diversas disciplinas interrelacionadas. E isso é o que dará, como sempre deu, capacidade e formação a determinadas pessoas para construir sentido, para ser um intelectual no sentido real do termo. Como eu tenho dito nos vídeos anteriores, o ser humano não pode ser abordado só como especialização, como um saber especializado. O ser humano é plural. Ele tende a uma determinada unidade, mas ele se caracteriza por sua pluralidade. E ser um humanista, ser um intelectual, significa tender junto com o homem para essa unidade a partir de uma pluralidade, que só existe uma unidade, se é que existe uma unidade a partir de uma pluralidade. Então, nesse sentido, eu insisto nessa questão da interdisciplinaridade para que não haja dúvidas com relação ao meu trabalho aqui, que não é um trabalho amador, é um trabalho profissional, de ilustração, de transmissão do conhecimento e formação de pessoas capazes de exercer uma crítica em tempos tão difíceis como os que nós estamos enfrentando agora. Faço uma pausa para saber se alguém quer fazer alguma pergunta, se alguém tem interesse de vir até aqui. Então vamos lá. Basicamente o que está no meu texto de apoio é o seguinte: eu acho impossível um professor de filosofia como eu, especializado, entender de filosofia e não entender de história. Não entender da passagem do tempo histórico que influencia tanto a filosofia influenciado por ela, pelo menos na concepção que as pessoas têm da história e da própria filosofia. Eu não acho possível um professor de filosofia política, de história das ideias, que não tenha esse conhecimento prévio, mas esse conhecimento prévio não é ancilar, não é auxiliar. Se ele é capaz de entender a filosofia e entende a história, ele é capaz de ministrar filosofia e história. Um professor de filosofia política também não pode entender, ou de teoria política, ou de disciplinas relacionadas com a política, teoria política, também não pode prescindir da história. E muitas vezes não pode prescindir da relação, da intercomunicação entre a ciência política e o pensamento filosófico que está nessa história e que influencia a teoria política e é influenciado por ela. Não é possível um professor de história, talvez o professor de história possa se especializar, seja o mais especializado num certo sentido, mas mesmo assim, para dar noções, por exemplo, de filosofia, do desenvolvimento das mentalidades ao longo da história, ele precisa ter um conhecimento que seja capaz, evidentemente, de definir. Lembrem muito bem dessa afirmação, de definir o que são as coisas, ir além da definição. Aqui um parêntese. Uma das razões pelas quais a interdisciplinaridade acabou
Foi o esforço que determinados setores da direita fizeram no final dos anos 60 do século passado para podar esse intelectual clássico, esse intelectual crítico, fazendo uma dicotomia falsa entre o saber clássico como amador e o saber especializado como o saber profissional. Convenceu muita gente, entendeu, inclusive da esquerda, aqui no Brasil, que vinha do exílio, a aceitar essa especialização como algo inevitável, como algo normal, como algo certo e como um elemento de profissionalização, como se a interdisciplinaridade bem fundamentada não fosse também profissional. Nesse sentido, quer dizer, uma das coisas terríveis que se perderam do intelectual clássico é uma coisa óbvia. Qualquer pessoa, se vocês pegarem manuais de 40, 50 ou 60 anos atrás, qualquer jovem aprendia naquilo que nós chamávamos de segundo grau, como dissertar, como escrever. E a primeira coisa que se deve saber para dissertar e escrever sobre um determinado fato é definir. Hoje, com esse saber especializado, se você diz que vai definir alguma coisa, gera-se até um escândalo em torno de você. A minha experiência na universidade, nas faculdades, nesse período de especialização, foi desastrosa e escandalosa, porque eu mantive a minha posição de intelectual que tinha tido uma formação clássica e bati de frente, evidentemente, com essa ideia de que o intelectual tem que ser só um descritor de fatos e não um definidor, sendo a tarefa de definidor dada aos professores com mestrado e doutorado. Mas no passado, onde se tinha pessoas mais bem formadas, qualquer criança, naquilo que nós chamávamos de segundo grau, tinha a capacidade de, primeiro, para fazer uma dissertação, definir, saber aquilo do que ia tratar, numa pequena redação que fosse. É uma questão absurda para mim, e isso é importante para o começo das minhas palestras e para o prosseguimento das minhas palestras, mostrar como se define determinada coisa, determinado tema. Não é uma coisa que é só atinente ao doutor ou ao mestre. É atinente a todo aquele que quer expressar algum pensamento. Faz parte da vida, inclusive. Toda pessoa que tenha uma necessidade de expor, de fazer uma redação, de escrever alguma coisa, precisa definir algo. Quando nós definimos alguma coisa, quando nós estabelecemos o que uma coisa é, estamos aptos a fazer a análise e discorrer sobre ela. A definição, no termo latino, significa definire, dar um fim à coisa, limitação à coisa, limitação ao tema, mostrando os seus elementos constitutivos. Nós vamos fazer isso proximamente aqui. Então, continuando, o que realmente acontece com o professor, por exemplo, de história, é exatamente saber, pelo menos, definir, para ter também uma noção interdisciplinar das matérias, dos temas, das ideias que vão ser expressadas na narrativa histórica que o professor de história geralmente, ou melhor, sempre faz para os alunos. Uma vez eu tinha um professor aqui perto, que ele era professor de história e se referiu ao marxismo de uma maneira que eu não gostei muito bem, porque não era bem o que Marx tinha dito. Ele disse que a proposta de Marx era que os operários tomassem as fábricas para poder constituir a sociedade. Isso é uma visão simplista, uma primeira noção que deve ser repudiada para uma visão mais aprofundada, mais real, porque mesmo nos períodos, digamos assim, de atividade propedêutica, de aprendizado inicial das matérias, a condição de aprofundamento deve ficar clara e deriva fundamentalmente da capacidade precisa de fazer uma definição. Então, outros exemplos, por exemplo, um professor de sociologia também está numa posição mais ou menos parecida com a história. A sociologia abarca todos os saberes, mas de certa maneira ela obtém também vantagens e obtém uma ajuda, obtém um fortalecimento se utilizá-la junto com outras disciplinas, mesmo a filosofia. Um sociólogo que entende fundamentalmente de filosofia e de história, inclusive incluindo a história da sociologia, as relações com o pensamento, com as histórias da história das ideias,
vai ter condição de demonstrar como certos conceitos foram formados e como esses conceitos, mostrando como esses conceitos foram formados, fica mais fácil para o aluno entender. Quando alguém explica, por exemplo, o fato social em Durkheim, quando eu aprendi na faculdade de Direito, que é o fato social em Durkheim, nas regras do método sociológico, entendi que ficou faltando, de uma certa maneira, um elemento essencial para diferenciar a sociologia dos outros saberes, o que a torna efetivamente diferente dos outros saberes, que é a troca simbólica. Essa troca simbólica foi definido, e o meu professor tinha dito isso na ocasião, por Augusto Comte, que é um filósofo, que no curso de filosofia positiva definiu o fenômeno associativo, os sócios. O meu professor da universidade propunha o fenômeno da associação como sociotologia, estudo da associação coletiva, mas na verdade uma troca simbólica entre duas pessoas, dentro de um contexto social determinado, já é evidentemente um elemento imediato de definição do que vem a ser a sociologia. Então, a filosofia, é da filosofia que nasce especificamente a sociologia. A sociologia não nasceu dela própria, nasceu da relação com outros saberes que foram encontrando, evidentemente, elementos que seriam considerados depois como elementos sociológicos. Nas disciplinas das ciências naturais, as ciências naturais, a mesma coisa acontece. Muitas vezes a alquimia é repudiada pela química, mas de certa maneira, como se sabe hoje, muitos dos procedimentos, descobertas feitos pela alquimia passaram para a química e foram essenciais até como elemento a ser negado para que a química surgisse e se desenvolvesse como disciplina tecnicamente bem fundamentada, metodologicamente bem estabelecida. Se alguém quiser aparecer aqui para me perguntar ou debater alguma coisa, estou aguardando. Bem, vamos em frente. Embora um procedimento às vezes tecnicamente formal e meio repetitivo, eu adorava quando pegava os livros da faculdade de Direito e via em cada matéria, quando o autor colocava a relação possível dessa matéria com outros saberes, mostrando exatamente os pontos de contato e de divisão. O conhecimento se faz não só positivamente, ou seja, pela sua aquisição, mas pela negação de elementos que não lhe são constitutivos. A definição é a base exatamente do conhecimento. Dizer o que alguma coisa é nem sempre define o que ela é, define o que é certo, é verdadeiro, mas pelo menos dá um sentido. Quando nós vemos, por exemplo, Tales dizer que tudo é água, é evidente que ele não está dizendo uma verdade, mas está tentando dar, evidentemente, um padrão ao mundo. E só se dá um padrão ao que se fala quando se compreende o mundo, a parte que está no mundo e a sua relação, a relação da parte com o mundo. Assim sendo, a definição é essencial no início e é o que nós estamos fazendo aqui. Como nós estamos verificando a definição, a delimitação já é um elemento de interdisciplinaridade. Nós vamos efetivamente modificando as coisas, modificando a realidade daquilo que se quer compreender, compreendendo de fato o que uma coisa é, separando-a das outras, dando-lhe um sentido puro. Ainda que muitos dialéticos entendam que essa palavra puro não significa coisa nenhuma, a verdade é que a dialética mal compreendida dilui o conhecimento, dilui as partes. Ela cria, evidentemente, uma ideia de movimento que às vezes dilui, ou não raro dilui, essa necessidade formal de definição. Depois nós vamos falar um pouco em filosofia dialética, mas a verdade é que nós estamos e precisamos estar primeiro na forma, em Aristóteles. A lógica formal não foi totalmente superada. Muito pelo contrário, ela é fundamental para que nós trabalhemos com a interdisciplinariedade.
E vocês veem que aqui, nesse momento, eu estou, de certa maneira, retornando ao meu saber preferido, que é a filosofia, deixando de lado o marxismo, que, através do materialismo dialético, pretendeu suprimir a filosofia e fazer desse materialismo dialético a única filosofia possível, o que é uma besteira e uma falsificação muito grande, um erro, talvez, evidentemente, de pessoas que estavam datadas no tempo. Vou dar uma olhada aqui no meu texto de apoio para trazer algumas noções que eu separei para vocês. Aguardem um pouco. Muito bem, eu vi lá no texto de apoio que eu vou deixar à disposição aí para vocês, uma noção geral de como se organiza. Eu aprendi, todos os grandes pensadores tratavam a interdisciplinaridade como a classificação das ciências. Eu gosto muito da interdisciplinaridade nas ciências naturais também, porque nas ciências naturais existe o problema, entre aspas, da interdisciplinaridade. Durante muito tempo se falou em físico-química, aí pela década de 70 só se falava em físico-química. E na verdade a física e a química estão relacionados. Depois eu vou apresentar um documentário no meu site, aliás, um outro parênteses. Eu tenho um site que vocês já tomaram conhecimento aí, e esse site eu apresento também alguns documentários, alguns temas, algumas coisas que ajudam a compreensão daquilo que eu digo aqui nas minhas palestras. E um desses temas é exatamente o desenvolvimento da ciência física e da ciência química, que na verdade foram historicamente interligados. Existe muito mais coisa entre Lavoisier e Einstein do que se imagina. E depois eu vou demonstrar isso aí proximamente. As ciências sociais, elas permitem uma interpretação, permitem uma hermenêutica, permitem um elemento de imaginação, mas de modo geral, as ciências sociais ganham muito na relação com as ciências naturais, principalmente no apuro e no rigor metodológico. É muito importante também compreender que a intersecção entre as ciências naturais e as ciências sociais se dá exatamente no processo histórico, de narrativa histórica, de formação histórica, evidentemente, dessas disciplinas, social e natural. E a ciência natural veio primeiro e as ciências sociais vieram depois. Então, quando se fala em ciências sociais que foram formadas depois ou durante ou a partir das ciências naturais, nós vemos efetivamente que é possível fazer uma classificação desses saberes interdisciplinares, exatamente porque a medida da importância e do pressuposto da premissa de cada uma delas é fundamental para se orientar nessa interdisciplinaridade. Por que eu digo que é importante falar nas ciências naturais? É evidente que os padrões estabelecidos nas ciências naturais têm uma importância muito grande no conhecimento em geral. As ciências sociais são diferentes, como nós vamos ver, das ciências naturais, mas elas surgiram, evidentemente,
a partir do processo de definição, de formação de um padrão de conhecimento, cujo método de obtenção já vinha das ciências naturais. Assim como os elementos químicos eram separados uns dos outros, e a maneira como se fazia isso ia facilitando a compreensão do universo, a tentativa de definição de um elemento constitutivo básico de uma ciência social como a sociologia, que é, digamos assim, o oceano das ciências sociais, de onde derivam todos os outros elementos, se constitui a partir exatamente de um processo de definição que se adapta às ciências naturais, às ciências sociais e que vem das ciências naturais, mas vem também da filosofia de Aristóteles. Quer dizer, no passado as ciências naturais foram definidas, foram padronizadas efetivamente a partir das análises das abstrações de Aristóteles, que, diferentemente de Platão, abordou o mundo real e não as ideias. Procurou tirar e topificar e organizar esse mundo real de uma maneira metódica. Vocês vão percebendo aí que toda classificação, toda organização interdisciplinar é sempre um processo pelo qual sempre se pode estabelecer um limite que parece, evidentemente, comprometer todo o edifício de organização, mas que, na verdade, é parte do processo, evidentemente, de constituição do conhecimento e do método de obtenção do conhecimento. Porque a sociologia é o oceano, mas ela está também relacionada no tempo, condicionada pelo tempo histórico. Lógico, a história também é o oceano da sociologia. Talvez ela seja anterior. Não, talvez não, ela é anterior, vem de Heródoto. E quando surge a sociologia, ela também já está inserida num processo histórico que a permitiu nascer. Então, do ponto de vista do tempo histórico, a história vem primeiro. Mas quando a sociologia aparece, embora esteja no tempo, ela se autonomiza e fundamenta os outros saberes. Você vai dizer, a filosofia vinha antes, vinha efetivamente, mas a compreensão social de como ela surgiu vai ser ajudada e vai ser compreendida a partir da sociologia, porque o fenômeno da formação da filosofia, do conhecimento filosófico, é também um conhecimento social. O que deriva da sociologia como saber especializado são as ciências políticas, que eu considero teoria política, história das ideias políticas, associada à história das ideias em geral, ao direito constitucional, teoria do Estado, teoria das formas de governo, teoria política que eu já me referi especificamente, e assim por diante, as ciências políticas. Mas a filosofia também tem um relacionamento com a sociologia e com a história. E também, a partir da sociologia, você pode trabalhar com outros saberes, por exemplo, como a antropologia, que nasceu, evidentemente, semelhantemente à sociologia, é considerado um saber sociológico, mas que reúne elementos de sociologia, história e filosofia também, inclusive como ideologia justificadora de dominação de outros povos. Dominação de outros povos. Então, o modelo, digamos assim, de disciplinaridade que eu tenho nas minhas palestras é esse. E eu vou começar a minha próxima palestra a partir do elemento mais importante que saiu de minha palestra de hoje. A definição. Aguardem.